e proporcionando dias melhores a todos os itapiranguenses. Atenciosamente, Alexandre Gomes Ribas, prefeito. Moção número 02 de 2024, de autoria de todos os colegas vereadores. Moção solicitando, com a maior urgência possível, a revisão e adequação da lei que instituiu e regularizou a concessão dos pontos de táxi na cidade de Itapiranga. Solicitamos ainda maior fiscalização por parte do município para os moradores que atuam como taxistas de forma irregular. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao secretário da mesa diretora, o vereador Leonardo, pela leitura do expediente do dia. Agradeço também a mensagem do prefeito municipal, desejando os bom trabalho aqui da mesa. Uma pena que nos outros anos ele se fez presente, né? Talvez se um outro fosse presidente ele viria, né? Mas eu agradeço a mensagem. Vamos agora para a discussão e votação dos projetos em pauta hoje. Lembrando que todos os projetos já têm o parecer da nossa assessoria jurídica. Primeiro projeto. Projeto de lei número 5, de 31 de janeiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo e Legislativo Municipal a conceder revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos, pensionistas, aos admitidos por caráter temporário, aos admitidos na forma de empregos públicos, aos conselheiros tutelares, aos estagiários, aos nomeados em cargos de provimento efetivo e comissionado, aos agentes políticos detentores de mandato eletivo e secretários municipais, e aos que exercem funções temporárias e de confiança e da outras providências. Peço para a relatora da Comissão de Constituição e Justiça para que faça a leitura do parecer. Com a palavra, Jaqueline. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa, público que nos acompanha nesta noite. Então, o parecer número 2 de 2024 da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. A comissão se reuniu na data de hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e no mérito emitido parecer favorável, então, ao projeto de lei ordinária número 5 de 2024. O projeto versa sobre a matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo constitucional, vez que o ato de conceder aumento real é dar melhoria de vida aos seus servidores. A revisão geral anual se destina a recompor o valor da remuneração, não implicando aumento real. É obrigatória e trata-se de um direito subjetivo dos servidores públicos, tendo como finalidade repor as perdas inflacionárias face à desvalorização da moeda. Pelo exposto, favorável é o parecer, então, da comissão que reuniu-se neste dia. Vereadora Jaqueline, líder do governo, já pode se manifestar sobre o projeto também. Só para concluir, esqueci de citar, então, que estiveram reunidos o presidente Luiz Carlos, vereador, também vereador Denilson Dil e eu, vereadora relatora. O projeto de lei número 5, então, ele autoriza o Poder Executivo e Legislativo Municipal a conceder a revisão geral anual aos servidores públicos municipais, inativos, pensionistas, aos admitidos em caráter temporário, aos admitidos na forma de empregos públicos, aos conselheiros tutelares, aos estagiários, aos nomeados em cargos de provimento efetivo e comissionado, aos agentes políticos detentores de mandato eletivo e secretários municipais e aos que exercem funções temporárias ou de confiança e da outras providências. Então, com esse projeto, fica autorizado o Poder Executivo e Legislativo a conceder essa revisão geral anual. O percentual de recomposição será de 4,62, o que corresponde à inflação registrada pelo índice acumulado do IPCA no período, então, de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Então, com o projeto de lei número 5, fica autorizado ambos os poderes, executivo e legislativo, a conceder esta revisão geral, que é no valor de 4,62,
conforme, então, o índice que foi o que usa-se como base, que é do ano anterior, exercício de 2023, para o ano de 2024. Desta forma, eu peço a aprovação dos colegas. Agradeço a manifestação da líder de governo, vereadora Jaqueline. Em discussão, projeto. Vereador Luiz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, funcionários desta Casa Legislativa e público que nos assiste através dos canais de comunicação desta Casa. Dizer que este projeto fala sobre a revisão anual, que seria a inflação do período, e dizer que os servidores estão amparados pelo índice inflacionário, que é o IGPM, e no ano de 2023, esse índice foi negativo, mas em função e no entendimento que os servidores têm o direito de receber o índice inflacionário, essa lei está autorizando usar o índice do IPCA de 2023, que seria hoje 4,62%. Então, está se colocando através desse projeto de lei para essas categorias citadas. Está incluso os agentes políticos, que são prefeito e vice, secretário e nós vereadores. Se não fosse dessa maneira, nós estaríamos excluídos dessa revisão. Então, é com grande satisfação que a gente tem, neste momento, votarmos em favor dos servidores que almejam, e o índice inflacionário existiu nesse período. Quem fez aquisições nos mercados, citando, por exemplo, sentiu que houve uma certa inflação nos índices que mede e que fazem a composição para medir essa inflação do período. Então, eu, como vereador, estou plenamente favorável. Entendi também o motivo de ter vindo autorizando para o Executivo e Legislativo, que seria constitucional, porque tem uma jurisprudência, vamos dizer assim, que o Tribunal de Contas autoriza se fazer dessa forma, porque senão o projeto de lei tinha que ser exclusivo do Executivo e desta Casa. E nós tivemos reunião com o Executivo, com os secretários, com a controladoria interna, e chegamos ao entendimento que a gente votaria este projeto em conjunto, mesmo que muitos de nós entendiam que devia ser separado. Mas estamos fazendo essa votação em conjunto e peço que dê certo, senhor presidente. Não existe interferência de poder, mesmo que existindo. Então, eu sou plenamente favorável para não prejudicar a categoria de todos os servidores do município de Itapiranga. Favorável ao projeto. Vereador Gelson Petri, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais colegas e demais assistentes. Dessa forma, como o vereador Luiz comentou, também surgiu minhas dúvidas em relação ao projeto, não pelo aumento, sou a favor do aumento, sim. Eu acho que o sindicato, como a administração, sentaram junto e trabalharam em cima desse aumento. Merecem, deviam até ganhar mais, mas como a inflação, no caso, diz 4,62, então está dando as perdas salariais. Mas o que me deixou um pouco assim foi o que o vereador Luiz também comentou, autoriza o Poder Executivo e Legislativo no mesmo projeto. Isso me encuca um pouquinho nessa parte do cabeçalho do projeto. Mas se veio da Prefeitura alegando que é legal assim, meu voto é favorável ao aumento, mas com esse ponto de interrogação sobre o projeto, a leitura do projeto da aprovação. Mas o aumento salarial, sou a favor dos funcionários. Obrigado. Obrigado, Gelson. Mais algum vereador? Sérgio, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais colegas, vereadores, vereadoras, aos servidores desta casa, aos assistentes, a todos que ainda irão nos assistir. Também quero falar, inclusive justificar a questão de troca de índices para poder dar sim
essa correção de inflação ao servidor público, relembrando alguns fatos que houve na pandemia, onde inclusive o IGPM, que esse ano então, esse último ano, ficou negativo na época, se fosse concedido seria de 24%. E lógico que isso, prefeito algum ou prefeitura algum teria como arcar isso, e na época inclusive veio por parte da presidência nacional, então, que não, naquele ano, então, se congelava os preços e não poderia dar nenhum aumento. Depois se usou o IPCA para poder dar, não me falha a memória, 3 ou 4% naquele ano. Então, é importante a gente estar justificando e trazendo essa transparência para que as pessoas que nos assistem não pensem, não, esse ano que não teriam direito, eles usam outro índice, mas em outro momento, inclusive, o servidor, então, naquele ano foi penalizado e acredito que sim, se esperava que com a pandemia teria uma diminuição brusca da arrecadação e houve o efeito até contrário no final, né? Então, e não dando um aumento para, na época, não usando esse índice para poder reajustar o salário do servidor. Então, acho que é justo, é importante a gente valorizar quem trabalha pelo município e, logicamente, como qualquer empresa, quando a empresa é próspera, quando ela é bem administrada, a gente pode, sim, cuidar dos colaboradores, dando, sim, esse incremento ou esse aumento, nada mais é do que uma reposição, então, de inflação. Importante projeto, meu voto é favorável. Mais algum vereador? Daniel Brandão. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores desta casa, público que nos acompanha de suas casas. Sou favorável ao projeto de antemão, acho justo a recomposição anual. Aqui a gente sabe que no mercado, no comércio, isso ocorre naturalmente, em regra, esse aumento. Acho que os servidores são merecedores desse reajuste, mas eu não posso deixar mais uma vez de falar, como já citei nos outros anos, que como nós temos por legislação segurança ao servidor público esse reajuste, eu gostaria aqui de levantar para os colegas, quem nos acompanha, que é um anseio que eu tenho, que eu gostaria que tivesse essa mesma segurança para o nosso produtor rural, para o nosso empresário. Porque se ele não levar a regra de mercado, o que acontece no mercado, ele acaba não conseguindo atingir índice ou acompanhando o mercado. Então, o nosso produtor, falo principalmente em nome dele, que ele não tem segurança nenhuma de quanto que ele vai receber, o que vai produzir, exceto a parceria que hoje se garante através de contratos, unidades novas e tal, sendo construído. Mas acho justo, vejo que essa moeda do que é reajustada, ela vai circular no mercado também, e que essa inflação, ela ocorre todo ano, sim. Diante disso, favorável ao projeto. Vereador Afonso, com a palavra. Cumprimento o senhor presidente, os colegas, funcionários da casa e quem nos acompanha nos seus lares. Nós vamos discutir nessa noite 5 projetos, praticamente com o mesmo teor. São projetos normais que eu entendo, essa revisão, de conceder uma revisão salarial, isto vem a cada ano, desde que eu me conheça na política como vereador, e há um entendimento sempre com o sindicato dos funcionários e com o executivo. Nós que temos a incumbência de aprovar o orçamento e a arrecadação mensal que cai lá no fundo do município, ele deve ter um entendimento com o quadro funcional, o quanto ele pode financeiramente. Mas sabemos das leis, os direitos da revisão, os números, portanto, não tem muito a questionar nesta casa, a não ser voto favorável. Portanto, importante, em consideração, a valorização do quadro funcionário,
Então, voto favorável nessa noite a esse projeto, como aos demais também. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador queira se manifestar? Encerrada a discussão. Em votação, o projeto de lei número 5 de 2024. Quem estiver a favor, permaneça como está. E quem for contrário, por favor, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Vamos para o projeto número 2. Segundo projeto da noite, desculpa. Projeto de lei número 6, de 31 de janeiro de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder aumento real no vencimento dos servidores públicos municipais ativos e inativos pensionistas admitidos por caráter temporário, empregados públicos, conselheiros tutelares, aos estagiários, as funções gratificadas, as complementações de aposentadoria e da outras providências. Peço para a relatora da Comissão de Constituição e Justiça, a vereadora Jaqueline, para fazer a leitura do parecer da comissão. Parecer, então, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A comissão reunida na data de hoje opinou de forma unânime pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, emite parecer favorável ao projeto de lei ordinária número 6 de 2024. O inciso 10º do artigo 37 na Carta Magna, que a remuneração dos servidores e o subsídio dos agentes políticos somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. O aumento real da remuneração equivalente a acréscimo financeiro que permite a elevação do poder aquisitivo e não apenas mantendo-o como na revisão. Desta forma, o ato de conceder aumento real é dar melhoria de vida aos seus servidores. Ademais, a fixação do valor do benefício deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a justificação. Dessa forma, temos que o projeto de lei em comento encontra amparo constitucional e legal. Ou seja, verifica-se que a proposição atende aos requisitos legais, portanto, favorável é o parecer. Vereadores que estiveram reunidos, Luiz Carlos Stefanon, Denilson Dil e Jaqueline Hermes. Vereadora Jaqueline já pode fazer a defesa se manifestar referente ao projeto. Então, o projeto de lei número 6, o que ele difere do anterior, que agora ele se refere, autoriza, então, com o número deste projeto, o Poder Executivo Municipal a conceder aumento real no vencimento dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas, admitidos em caráter temporário, empregados públicos, conselheiros tutelares, estagiários, funções gratificadas e complementações de aposentadoria e da outras providências. Então, com esse projeto, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder o aumento real de 1,88 aos servidores. É importante frisar que o que difere do anterior, além de que este é o ganho real e não só inflacionário, este não inclui os agentes políticos. Então, no seu artigo 2º, traz que o ganho real não alcançará os subsídios dos detentores de mandato eletivo, agentes políticos e secretários municipais do município de Itapiranga. Então, incorporando ao projeto de lei anterior, que fala sobre a inflação, ele acresce 1,88, então totalizando 6,5, né, do acréscimo aos servidores. É importante frisar também que na sua justificativa, o Executivo traz que o aumento real a ser concedido está dentro das condições financeiras e do orçamento municipal, auxiliará o servidor e não comprometerá o município financeiramente, que continuará entregando serviços públicos de qualidade, desta forma também valorizando o seu quadro funcional devidamente. Lembrando também, como os colegas comentaram, esses projetos são comuns todo início de ano, né? E eles também trazem muito do trabalho do sindicato dos servidores municipais. Então, todo ano os sindicatos vêm trazer essas reivindicações de todos os servidores e também fazer esta conversa com o Executivo, claro que sempre respeitando a saúde financeira do município. Então, o reflexo deste
Trabalho também de envolvimento do sindicato ao executivo, que se soma ao projeto anterior, mais 1,8 de valorização, então, à classe dos servidores. Bem importante que os colegas falaram de outras categorias, a gente também se solidariza com isso, mas o que está ao nosso alcance hoje realmente é os projetos que entram nesta casa. Então, dessa forma, a gente pede a aprovação de mais este projeto. Agradeço a manifestação da líder de governo, a vereadora Jaqueline Hermes, em discussão projeto. O vereador Luiz Carlos Stefenão. Senhor presidente, quem está nos assistindo, em 2020 teve o IGPM de 23,14% e foi dado o IPCA em 2021 de 4,52%, que a Lei 173 autorizava. Lei aquela que criou vários critérios durante o período da pandemia. Em 2021, o IGPM deu 17,78 e os servidores receberam esse índice de 17,78. Em 2022, o IGPM deu 5,45 e os servidores receberam, isso em 2023, 5,45 mais um ganho real de 2,55. Isso ano passado deu um total de 8%. O IGPM deu negativo, esse ano está se dando o IPCA, que é a correção da inflação, que é de direito dos servidores, mesmo que estamos autorizando através de uma lei específica aqui naquele artigo, e um ganho real de 8,88. Fazendo uma somatória, os servidores ainda têm um crédito, vamos dizer, daqueles 23,14% de 5,78 ainda, para no futuro os servidores receberem. Porque a nossa população sabe disso, que lá em 2021, todos os impostos do município aumentaram 23,14%. Consumo de água, IPTU, assim por diante, todos os que cabia ao município cobrar de impostos, taxas, foi aumentado esse índice porque era lei naquele momento. Tanto é que naquele ano a gente mudou para o IPCA, que seria a inflação. Então, a partir daí, todos os aumentos de taxas e impostos do município é pelo IPCA. Mas dizer que durante todos os governos que passaram em Itapiranga, os servidores todos, durante os anos, receberam algum ganho real, conforme esse está fazendo também. Então, está de parabéns os servidores, está de parabéns o município de Itapiranga, por reconhecer o trabalho desta equipe fantástica, seja na área de educação, na área do transporte, na área da saúde, na área administrativa, assim por diante. Todos os servidores estão contemplados. Então, está de parabéns todos esses que vão ser beneficiados com esses reajustes e reposição. Senhor presidente, somos favoráveis a esses projetos e os próximos que vêm também. Mais algum vereador queira se manifestar? Encerrada a discussão. Em votação, o projeto de lei número 6/2024. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Terceiro projeto da noite. Projeto de lei número 7, de 31 de janeiro de 2024. Altera a redação do inciso 5º do artigo 1º da Lei Municipal número 2.830, de 16 de abril de 2013, referente ao valor do auxílio alimentação dos servidores municipais e da outras providências. Peço para a relatora da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Jaqueline, para que faça a leitura do parecer da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, reunida na data de hoje, opinou de forma unânime pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, emite parecer favorável ao projeto de lei ordinária número 7 de 2024. É cedido que o Vale Alimentação possui caráter indenizatório e não remuneratório. Trata-se, portanto, de necessidade básica do ser humano, subsídio para o trabalho, dado em função dele. Além da obrigatoriedade de lei em sentido estrito, a fixação do valor do benefício deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a justificação. Desta forma, temos que o projeto de lei em comento encontra amparo constitucional e legal, ou seja,
Verifica-se que a proposição atende aos requisitos legais, portanto, favorável é o parecer desta Constituição. Vereadores Luiz Carlos, Denilson e Jaqueline. Vereadora líder do governo Jaqueline, já pode se manifestar sobre o projeto também. Então, novamente, um projeto que se trata ainda sobre a questão dos servidores, né? Desta forma, então, o projeto de lei número 7 altera a redação do projeto de lei municipal número 2.830, de 16 de abril de 2013, referente ao valor do auxílio alimentação dos servidores municipais e da outras providências. Com esse projeto de lei, fica autorizado, então, o Poder Executivo a alterar o valor do Vale Alimentação, passando desta forma o auxílio alimentação a partir do mês de fevereiro de 2024, de R$ 550, que é atualmente, para R$ 600. Então, o projeto também, todo início do ano, ele vem para esta casa para avaliação. Novamente, é um direito que vem sido adquirido pelos servidores desde 2013, a questão do auxílio alimentação, e todo ano ele tem um reajuste conforme a inflação e também conforme o sindicato vai fazendo essas cobranças de melhorias em nome do seu funcionalismo. Dessa forma, a gente pede a aprovação do projeto para esse incremento no auxílio alimentação dos servidores. Agradeço a líder do governo, vereadora Jaqueline. Em discussão o projeto. Algum vereador queira se manifestar? Em votação, o projeto. Número 7 de 2024. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Quarto projeto da noite. Projeto de lei do Legislativo número 1, de 2 de fevereiro de 2024. Autoriza o Poder Legislativo a conceder aumento real nos vencimentos de servidores públicos do Legislativo, ativos, inativos, pensionistas, estagiários, funções gratificadas e da outras providências. Peço para a relatora da Comissão de Constituição e Justiça, a vereadora Jaqueline, para que faça a leitura do parecer da comissão. A comissão, então, reunida na data de hoje, opinou de forma unânime pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, emite parecer favorável ao projeto de lei do Legislativo número 1 de 2024. Então, que autoriza o Poder Legislativo a conceder aumento real no vencimento dos servidores públicos do Legislativo, ativos, inativos, pensionistas, estagiários, funções gratificadas e da outras providências. O reajuste é o aumento real da remuneração, equivalente a acréscimo financeiro, que permite a elevação do poder aquisitivo e não apenas mantendo como na revisão. Evidentemente, o projeto versa sobre a matéria de competência do Legislativo, vez que o ato de conceder aumento real é dar melhoria de vida aos seus servidores. Além da obrigatoriedade de lei em sentido estrito, a fixação do valor do benefício deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a justificação. Ainda o princípio da isonomia, que não caracterize tratamento privilegiado de um dado grupo de agentes em detrimento de outros. Outro sim, o projeto que versa sobre a concessão de vantagens aos servidores públicos deve demonstrar o cumprimento de requisitos de ordem orçamentária previstos no artigo 169 da CF. Desta forma, temos que o projeto de lei em comento encontra amparo constitucional e legal, ou seja, verifica se a proposição atende aos requisitos legais. Portanto, favorável é o parecer desta Constituição. Luiz Carlos, Denilson Dil e Jaqueline Hermes, vereadores. Agradeço a vereadora Jaqueline. Esse projeto é de autoria da mesa diretora, nos mesmos moldes com o teor de projeto do Executivo, que discutimos e votamos anteriormente. Em discussão, o projeto. Vereador Boca. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, servidores da casa, quem nos assiste de suas casas. Então, a justificativa desse projeto é em negociação com a diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, ficou acertado que será concedida essa revisão geral anual de 4,62,
já incluso no projeto 5º de 2024 do Poder Executivo, e 1,88 de ganho real, conforme estabelecido no presente projeto de lei do Legislativo, para este exercício de 2024, não se aplicando, no entanto, este percentual de 1,88 aos cargos eletivos, neste caso, nós, vereadores. Então, sendo assim, diante da importância da valorização do quadro funcional, a mesa diretora, dentro de suas prerrogativas de gerenciamento financeiro, com o intuito de zelar e manter o equilíbrio de suas receitas e despesas, vem, por meio da presente propositura, apresentar a formatação desse índice de ganho real que irá compor as remunerações dos servidores. Agradeço. Agradeço, vereador Boca. Mais algum vereador queira se manifestar? Encerrada a discussão, em votação, projeto de lei número 1 de 2024 do Legislativo. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Quinto projeto da noite, projeto de lei do Legislativo número 2, de 2 de fevereiro de 2024. Altera a redação do inciso 5º do artigo 1º da Lei Municipal número 2.836, de 18 de maio de 2013, referente ao valor do auxílio alimentação dos servidores do Poder Legislativo e da outras providências. Peço à relatora da Comissão de Constituição e Justiça, vereadora Jaqueline, para que faça a leitura do parecer da comissão. Parecer da comissão, então, referente ao projeto número 2 de 2024 do Legislativo é favorável. Então, emite-se o parecer favorável, tendo em vista que o Vale Alimentação possui caráter indenizatório e não remuneratório. Trata-se, portanto, da necessidade básica do ser humano, subsídio para o trabalho, dado em função dele. Acrescento o inciso 10º do artigo 37 da Carta Magna, que a remuneração dos servidores e o subsídio dos agentes políticos somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, incluindo-se o Vale Alimentação. O projeto versa sobre a matéria de competência do Legislativo, vez que o ato de conceder auxílio alimentação é dar melhoria de vida aos seus servidores. Além da obrigatoriedade de lei em sentido estrito, a fixação do valor do benefício deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a justificação. Desta forma, temos que o projeto de lei em comento encontra amparo constitucional e legal, ou seja, verifica-se que a proposição atende aos requisitos legais. Estiveram presentes, então, vereadores Luiz Carlos, Denilson Dil e Jaqueline Hermes. Parecer favorável. Esse projeto também é de autoria da mesa diretora, nos moldes e com o mesmo teor do projeto executivo que discutimos e votamos anteriormente. Em discussão, projeto. Vereador Boca, com a palavra. Então, essa mensagem justificativa, que este referido projeto ele propõe a adequação do valor do auxílio alimentação dos servidores do Poder Legislativo. Então, o intuito é valorizar os servidores públicos. Então, assim, a mesa diretora ela propõe essa alteração do valor do auxílio alimentação de R$ 550 para atualmente R$ 600, igualmente aos servidores da Prefeitura. Vale lembrar também que esse vale alimentação não existe para os vereadores desta casa, somente para servidores. Obrigado. Obrigado, vereador Boca. Em discussão, projeto. Mais algum vereador queira se manifestar? Encerrada a discussão, em votação, projeto número 2 do Legislativo. Quem estiver a favor, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos agora para o período da palavra livre de hoje. Primeiro inscrito, vereadora Hilda Teixeira Feller. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Jaqueline, funcionários desta casa e o público que nos assiste de suas casas. O final de semana eu fui averiguar um chamado em 2 ruas do bairro Santa Teresa Alto, ao qual já repassei para o setor de urbanismo e para o setor averiguar
os local onde se deu as enxurradas. Na Rua Boa Vista e na Rua 30 de Dezembro, a enxurrada que veio de cima do morro, desceu, e teve uma casa na Rua Boa Vista que ela invadiu a calçada, invadiu para dentro de casa a água, afetando a cozinha do morador. E mais a calçada e a brita que tinha no pátio levou tudo embora. E na Rua 30 de Dezembro também, as bocas de lobo estão todas entupidas devido às pedras que veio e desceu do morro, entupindo as bocas de lobo. E mais sujeira e mais sujeira. A gente foi até lá, olhou, averigou e repassei isso para o setor do urbanismo e para o vice-prefeito para que tomem uma providência, porque os moradores não têm como fazer aquela limpeza. É preciso desentupir as bocas de lobo. Sendo isso, para essa noite, desejo um excelente final de semana a todos vocês, um bom retorno para suas casas e que possamos sentir sempre com o nosso dever cumprido. E nesse momento, senhor presidente, eu peço para me retirar devido a um compromisso, se posso me retirar para atender o meu outro compromisso. Pode sair, a vereadora Hilda. Com a palavra agora, Afonso Utzis. Cumprimento mais uma vez a todos. Vou ser breve, senhor presidente. Eu, de primeira mão, quero parabenizar a comunidade Linha Cordilheira pela excelente festa que tiveram no dia 11 passado, último domingo. Não deu para ir no rodeio, o rodeio deve ter tido sucesso também. É muitos eventos, a gente tem que optar por um ou dois eventos e participar. Mas Cordilheira teve uma grande festa, conseguiram servir bem a população que lá esteve. Então, desta forma, quero fazer o registro de parabenizar aos organizadores e à comunidade. Eu recebi um assunto bem interessante de um grupo ou de pessoas que trabalham com abelha sem ferão. Isto me chamou a atenção e me interessei muito de buscar informações de que forma nós poderíamos tratar esse assunto. Inclusive outros vereadores, que nem o presidente Roberto Basto, me parece que o Petri foram consultados também sobre a abelha sem ferão. Mas que seja. Aí eu fui tratar, considerando que se trata em questões ambientais, fui tratar com o secretário Seb Tavares, que é ambientalista, de que forma nós poderíamos colocar essas variedades de abelha sem ferão para a rota turística, a educacional, como também ambiental. Nós temos muito cuidadores e produtores de mel na base de medicinal, e temos muita variedade de abelha sem ferão. Muitos que são raros e que as pessoas não conhecem. O que você pensa? Nós temos praças no município. A exemplo de São João do Oeste, para quem já olhou, é bem legal, é chamativo, as pessoas admiram isto. É uma abelha não agressiva e está lá na praça com uma estrutura legal, igual uma que nem a outra, com a identidade, quantas abelhas por enxame, a produção por ano, assim detalhes sobre esta abelha. Isso foi me trazido, e eu conheço vários que trabalham com essas abelhas e produzem esse tipo de mel. E eles gostariam de trazer as variedades
mais a título de conhecimento dentro da cidade. Mas também o secretário precisa enaltecer isto, que ele achou muito importante e que vai ter um custo baixíssimo e que, inclusive, poderia se pensar lá no espaço do viveiro. Lá tem a área da saúde, o relógio medicinal, e poderia lá, talvez. Mas eu acho que nada implicaria. Nós temos praças, todas elas monitoradas. Nós poderíamos pensar num padrão de estrutura para cada tipo de abelha e pensarmos e colocar ali, expor, para que as pessoas possam olhar e admirar a natureza. Eu quis trazer esse assunto, claro, é um começo de discussão. O vereador Boca foi procurado também, né? Então, se foi mais vereadores procurados, então para que se sintam nomeados também. Mas fiz questão de falar desse assunto. Inclusive nós temos em casa, eu e o Marcelo, a gente admira muito isto e gosta de trabalhar com essas coisas. E nós poderíamos pensar de que forma nós poderíamos trazer e expor para a população num local público, né? Para que quem se interessar possa então tirar informações e olhar. Senhor presidente, era isso aí, agradeço o espaço, desejo a todos uma boa semana, uma boa noite. Boa noite, vereador Afonso. Com a palavra agora também, vereador Denilson Dil. Boa noite, senhor presidente, demais colegas de mesa, servidores dessa casa, todos que assistem de suas casas. Como o colega Afonso falou também, fim de semana não participei, inclusive não consegui participar de uma festa comunitária, mas sim de uma festa de um casal de lideranças da comunidade de Santo Antônio, ela professora aposentada e o João Pedro, então, completando 70 anos e comemorando em comunidade. Lideranças essas que muitos somaram por bem na nossa comunidade e continuam somando. Então, a gente não participou de festa fora. Também gostaria de iniciar a minha fala de novo a respeito. A volta às aulas aconteceu e o futuro do nosso município, cada dia as nossas crianças estão nas estradas. Então, cobrar os nossos moradores inúmeras beiras de estradas, as roçadas já foram feitas, e para quem não fez, que faça isso para contribuir para o bem da segurança das nossas estradas. As chuvas voltaram e muitos pode ser feito a respeito. Para finalizar, também gostaria de convidar todos dessa casa e a todos povo itaperanguense para no fim de semana temos a festa comunitária em Santo Antônio, onde estou fazendo convite por parte da comunidade, como também da associação dos dois presidentes. Então, nós vamos ter almoço servido a R$ 35,00 antecipado e R$ 45,00 no dia. E pretendemos dar segurança no atendimento. Então, para quem quiser participar do evento, que faça compra esses almoços antecipados o quanto antes. Carne bovina servida pelo açougue Eurofrig com 50% de costela. Então, esses almoços estão sendo vendidos na Comercial Schneiders em Conceição, Comercial Miller Pitangueira, Comercial Alto Hof Linha Becker, também na cidade Coopera 1, na cooperativa Coafe e Esplendor Bebidas. E em todos os estabelecimentos comerciais em Santo Antônio. Animação durante o dia, o trio Laírton, Gelson e Ivan. Então, vão animar isso durante o dia. Então, todos estão sendo convidados. No mais, desejar uma ótima fim de semana a todos e uma boa noite.
Com a palavra agora, vereador Luiz Carlos de Stefenal. Colegas vereadores, eu quero tomar a liberdade de fazer um agradecimento ao setor de transportes pelo serviço que durante uns 10 dias tem feito junto à comunidade de Linha Sé de Capela, a SC 283, que foi o alargamento, compactação e cascalhamento da ponte do Rio Fortaleza, entrada do antigo Colégio Agrícola, até lá em cima, na propriedade dos Delavi. Dizer que ficou muito bom isso, há muito tempo já devia ter sido feito isso, mas nesse período seco, mesmo assim, com máquinas terceirizadas, foi executado. Então, está de parabéns pela iniciativa. Essa rodovia tem vários outros pontos que precisam e merecem o mesmo tipo de serviço: alargamento, cascalhamento e compactação. Vejo que tem sobrado muitos recursos do exercício anterior para este ano e que esse setor, e nós vereadores soubemos como é que estão as nossas estradas e acessos do nosso município, todos os pontos, que o município coloque mais recursos, que entendo que deve colocar neste momento o serviço terceirizado para auxiliar, para resolver o mais rápido possível todas as demandas existentes, que pode ter certeza que o povo lá fora que circula agradece. Conforme nós também viemos aqui reconhecer e agradecer, como também fizemos críticas devido ao estado que estava a nossa beira-rio durante o período da final de ano, Natal, Ano Novo, até dias atrás, que estava intransitável. Acho que nos 30 anos que eu moro e ando naquela região, não passou um final de ano tão ruim conforme estava essa beira-rio. Quem passou por lá sabe disso, quem circula por lá sabe disso. Mas está se fazendo. É um grande passo que foi dado dentro de Sé de Capela. Então fica aí a minha sugestão. A equipe deve estar voltando de férias, sendo retomada os esforços, mas que eu acredito que devido aos estragos das chuvaradas do ano passado, não vai só com essa equipe dar conta do recado. Então, por isso, se precisar terceirizar algum serviço, que faça. Dinheiro tem. Outro assunto, senhores vereadores, quem nos assistem, é o nosso setor do urbanismo, que durante anos foi comandado exemplarmente pelo diretor Nelson Arenhart, colega de mais de 30 anos de prefeitura, que não mediu nenhum esforço, não teve, vamos dizer assim, um final de ano nos últimos anos, na virada de ano, muitos de nós festejando e o Nelson coordenando a equipe, que era um exemplo que estou citando, que é a virada de ano que o município promove aqui em Itapiranga e tantos outros eventos que o Nelson coordenou, em especial a nossa Oktoberfest. Mas devido a um caso de urgência que aconteceu com ele, o Nelson hoje está se cuidando em tratamento de saúde. Então, nós aqui cobramos muito o setor do urbanismo. Fomos atendidos, o Nelson um cara compreensível, entendia nós, entendeu nós todos os momentos e tem feito um trabalho exemplar e ouvindo a população. Então, eu sou bem sincero, eu desejo que ele se cuide nesse momento, que vai atrás de suporte na medicina e que nós, colegas munícipes de Itapiranga, fizemos uma corrente de oração que o quanto antes ele possa retornar suas atividades laborais. E eu, como colega de cargo, função, durante os últimos 7 anos, desde janeiro de 2017, todo dia de manhã, eu, domicílio e ele se encontramos às 6h30, 6h40 e proseamos sobre diversos assuntos, sobre o projeto de governo que está
em governo hoje, durante 4 anos, nós discutimos isso. Nós criamos o grupo dos 11 para levar sugestões para o atual prefeito. Então, só para falar nisso, muitas vezes a gente não era entendido, achava que aqueles lá estão só fazendo politicagem durante os 4 anos do exercício anterior, do governo anterior. Mas não muda nada, só muda o... Muitas vezes o Nelson era cobrado, o que tu está conversando tanto com o Luiz? Nós estávamos conversando sobre o município de Itapiranga, sobre melhorar a qualidade da vida da nossa população, sobre várias demandas que eu tenho certeza que ele gostaria de ter atendido, mas tem que fazer passo a passo. Mas Nelson, família, William, Ivone, fica aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por tudo que tu tem feito para o município de Itapiranga. Esperamos que o mais breve possível você retorne às atividades, porque esse setor precisa muito de alguém que tenha o conhecimento, e você tem isso. Então, Nelson, por mais que muitas vezes a gente te levou demandas, mas também agora queremos um momento de agradecer todo o teu esforço de dedicação nos últimos mais de 30 anos com o município de Itapiranga. Então, fica meu carinho e a minha compreensão. Senhor presidente, agradeço a oportunidade e domingo em Santo Antônio a gente se encontra naquela linda festa de Nilson que vocês sabem promover muito bem, como todas as outras comunidades, mas domingo é o dia especial de vocês e a gente vai estar lá presente também. Obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Com a palavra agora, vereador Sérgio Luiz Rexigel. Boa noite novamente a quem nos assiste ou entrou posteriormente ao início da sessão. Quero aqui também apontar alguns assuntos para quais me inscrevi para falar. Primeiramente, eu acredito que o Luiz já tocou no assunto e é pertinente realmente a gente falar sobre essa obra no centro da comunidade de Série Capela. Muitos, inclusive, às vezes até questionam o porquê o município trabalhou tanto numa via que nem municipal não é, e sim é estadual. Mas quero aqui justificar justamente algo que, para mim, pelo menos, foi um aprendizado com o atual prefeito Alexandre Ribas, quando um dia eu também cobrei sobre que ele tinha que cobrar mais o Estado sobre a manutenção que nós fizemos de graça, né, ao Estado, e ainda precisamos pedir autorização para fazer a mesma. Anualmente a gente precisa pedir essa autorização. E algo que me chamou a atenção na época foi o que ele me respondeu. Ele disse: Sérgio, para a gente pedir algo maior, a gente também precisa fazer a nossa parte. Se a gente está fazendo algo para o Estado, com certeza será mais fácil também pedir e conseguir êxito nesse pedido. E aquilo lá, fiquei matutando sobre isso e posteriormente, em seguida, já conseguiu realmente alguns avanços muito importantes sobre o Estado investir no município de Itapiranga. E agora, novamente, aconteceu isso, quando na semana passada a gente já falou, inclusive sobre essa nova máquina motonniveladora que está por vir por via do Estado, onde o Estado reconheceu por via do pedido dele: poxa, nós estamos fazendo patrulhamento, então nos ajuda. E prontamente o governador, ou quem é o responsável, então atendeu. Logicamente essa máquina não está aqui ainda, mas virá. Então é uma via de duas mãos, como se fala, né? Se ajuda e se consegue posteriormente também ser ajudado. Mas quando a gente fala em estadual, municipal, a gente sempre tem que levar em consideração que quem passa por ali não é o governador, ou não é o pessoal de Florianópolis, é o nosso munícipe. Então, por isso que se investiu dinheiro lá, se usou máquinas terceirizadas e sim, fizemos um trabalho, acredito, de excelência, algo que, para quem passou lá, viu o quanto é importante e ainda está por ser feito mais alguma coisa que com certeza melhorará
ainda mais as condições daquela via. Outras interferências também estão sendo feitas, a exemplo do Morro da Vergonha, que ficou conhecido de tantos anos, porque sempre é um morro realmente difícil de se manter, principalmente em tempos secos. Então, lá também está sendo feita uma interferência importante, que vai melhorar a trafegabilidade daquele lugar. E dessa forma, como você falou antes, às vezes as pessoas, elas precisam entender, às vezes a gente muda prioridades, o patrulhamento não consegue ser feito quando é muito seco, então se parte para a questão de encascalhamento, né? Se concentra toda a equipe para fazer algo que possa ser feito com aquelas condições climáticas. Logicamente, graças a Deus, as chuvas estão retornando e o patrulhamento também está voltando ao normal. Com as férias dos colegas servidores, praticamente todos de volta, né, ao seu serviço, ao seu cargo, as coisas estão voltando ao normal. Quero falar, inclusive, de um fato que às vezes as pessoas talvez não compreendem ou querem muito algo que seja feito, inclusive eles demonstram indignação ou inclusive expõem isso com placa, né, para que um chamado para que o executivo tome alguma providência. Mas eu entendo que isso às vezes é uma provocação que é difícil de se digerir, porque o município ele precisa fazer as coisas no seu tempo e quando as condições climáticas são favoráveis. Fora isso, é dinheiro jogado fora. Então, a exemplo disso, em Baú foi feito essa semana, terminou hoje, então, o patrulhamento das estradas de linha Baú. Outra demanda que já foi levantada aqui sobre a geral de São Ludgero, que está muito sendo usada agora como desvio. Então, começou hoje o patrulhamento, também irá prosseguir amanhã. Então, dessa forma, aos poucos vai se voltando à normalidade e, logicamente, assim nós vamos melhorando o fluxo de novo e trafegabilidade das nossas estradas. Também quero pedir atenção aqui das pessoas e moradores de Aparecida, que lá se iniciou a obra de calçamento, né, que é importante, é algo também que foi pleiteado por colegas aqui de mesa, junto com contrapartida, que era o Maran, emenda, e lá está, então foi iniciada essa obra, e logicamente quando tem obras na pista, dá transtorno e precisa da atenção de quem trafega por lá para não gerar algum tipo de acidente. Então a gente pede que todos tenham esse cuidado também. Falar um pouco de eventos, então, tivemos fim de semana cheio de eventos, juntamente com o feriado. Nem todo, a gente não consegue estar em todos, mas quero aqui estender ao evento que eu fui no sábado, estender o parabéns a todos os organizadores. Aqui nós temos um colega muito ativo com o CTG, com o rodeio, né, e o rodeio de Itapiranga, rodeio interestadual, foi novamente um sucesso e abençoado no final de sábado à noite, então com uma chuva até inesperada, mas foi um acalento para muitos que plantavam e esperavam realmente chuva para as lavouras. Veio lá mais em outras regiões, na minha, por exemplo, a de Gorete, deu quase nada, mas aos poucos também vai se voltando à normalidade, então, essa questão das chuvas. Dessa forma, quero aqui também parabenizar pelo dia de ontem, então, aos 70 anos do município de Itapiranga, sempre pujante, sempre crescendo, e isso é fruto da cultura da nossa população, é fruto do trabalho e suor de todos. Então, aos pioneiros, só resta, acho que poucos que ainda estão conosco, talvez os primeiros que começaram tudo isso, e a eles só devemos gratidão aos que idealizaram esse município e
nós com certeza nunca podemos deixar de conduzir esse município da melhor forma possível. Então, para isso, nosso trabalho cada vez deve ser de mais excelência, de importância para o município, juntamente com o Executivo. Encerrando a fala, desejar uma ótima semana a todos e até semana que vem. Obrigado. Com a palavra agora, vereador Boca. Gostaria de cumprimentar novamente a quem está nos assistindo ou entrou agora a assistir essa sessão. Gostaria de dar seguimento na palavra do senhor Afonso Utzi, sobre esse projeto aí das abelhas sem ferrão. Também fui procurado e já de antemão já pensei sobre a sanidade, né, sobre os órgãos competentes como o SIDASC, né. Então a gente vai estar entrando em contato com esses órgãos e vendo a parte legal. O projeto, eu tenho certeza que é um projeto, digamos que é cultural, né, e vai ser muito bom, sim. Também pode até ser aderido para as escolas também, né, que as crianças já cresçam sabendo, né, sobre esse trabalho aí das abelhas. Segundo, tempos atrás eu fiz um pedido de providência sobre essas sarjetas da 163, né, que estavam aqui até no São Cristóvão, devido às chuvas que aconteceram, elas estavam com crateras, vários locais danificados, e cada vez que chovia, isso abria mais, estava abrindo buraco por debaixo do asfalto, e certamente no futuro traria grandes gastos e até muito perigo às pessoas, os veículos que lá transitavam. E o Estado fez esse reparo. Então a gente gostaria de, em nome do município, agradecer, e foi um reparo muito bem feito, por sinal. Eu estive passando lá e olhando, foi um reparo bem feito. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Quando as coisas sejam feitas, que sejam bem feitas, para que tenham durabilidade, para que tragam segurança. Então, dessa forma, agradecer o Estado por ter executado esse trabalho. E da mesma forma, eu já gostaria de antemão dizer que vou fazer um pedido de providência sobre a ponte de linha Chapéu, para que se dê agilidade. Eu gostaria de contar com o apoio dos vereadores aqui para nós fazer um pedido e enviar para o Estado, tá? Porque essa ponte, ela tem um prazo para acontecer e já estamos a passos longos e não acontece, não está iniciada. Tem algum detalhe lá que está faltando, não posso garantir, mas acredito que seja sobre licenças. Então, a gente vai estar entrando em contato, sim, com o órgão de infraestrutura do Estado, para que se agilize essa demanda, que nós consigamos, né, iniciar essa ponte. Sabemos que é um ano eleitoral, um ano que tem várias regras, né, então não podemos perder tempo para que não aconteça essa obra esse ano, né? Temos que correr atrás para que ela comece e dê seguimento. Da mesma forma, a gente anda muito no interior e recebe muitos pedidos, né? A gente entende que houve muitos períodos de chuva, estragou muitas estradas, depois houve períodos de seca, que o patrulhamento ficava inviável, mas agora eu acredito sim que a Secretaria dos Transportes vá aderir a essas empresas que estão com licitação, empresas terceirizadas, aproveitando a chuva que começou em todo o município para dar celeridade, porque tem várias linhas que estão ansiosas pela recuperação dessas estradas aí. E por último, gostaria de agradecer ao CTG Portão do Oeste de Itapiranga. Inclusive estive presente lá na abertura, né, representando o presidente da Câmara, o Roberto Basto, e na minha fala eu fiz questão de salientar sobre a união. A união é que faz a força. O CTG sozinho, ele não teria toda essa condição de fazer um rodeio desse tamanho. Então o CTG precisa dos piquetes, que trabalharam todos juntos. O CTG precisou do Executivo, que deu o apoio. O Legislativo também deu o seu apoio, as empresas privadas,
né? E resumindo que foi uma grande festa. Estava um pouco de calor, veio a chuva, amenizou, mas no geral foi uma grande festa. Então, em nome do CTG Portão do Oeste, em nome do patrão Diego da Silva, agradecer todos os municípios que se fizeram presente nesta grande festa de Itapiranga. Assim me despeço, agradeço, muito obrigado e uma boa semana a todos. Com a palavra, vereador Leonardo Sausen. Senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa e a quem ainda nos acompanha dos seus lares, fazer uso do espaço da palavra livre de hoje para comentar assuntos referentes a duas secretarias, a Secretaria de Transportes e também a Secretaria de Administração, falando mais especificadamente sobre o Departamento de Urbanismo. E sempre nos meus discursos, nas minhas falas, eu tento ser o mais equilibrado possível. Acho que poucas vezes aqui, eu, enquanto vereador, a gente precisa se exaltar, até porque a gente sempre preza pelo respeito, porque do outro lado também lá no Poder Executivo, assim como aos nossos munícipes, são pessoas que estão por trás aí das suas funções, mas dizer que quando a gente cobra, é a nossa função, ser fiscal, fiscalizar as ações do Poder Executivo, mas por outro lado a gente sempre faz questão de agradecer quando nós, digo aqui enquanto vereadores, mas os pedidos passam pelos munícipes, são atendidos, afinal nós somos os representantes da população. Então começar falando um pouco sobre a situação do setor de transportes, da Secretaria de Transportes, a qual eu algumas vezes faço uso desse espaço para comentar sobre. Na maioria das vezes eu tenho contato direto, faço questão de pessoalmente ou através do celular de conversar com o secretário, com os funcionários da Secretaria a respeito das demandas que a população aí acaba nos solicitando para dar uma força para que isso venha acontecer. Então, na semana passada eu fui procurado por vários moradores aí da comunidade de Linhabaú. Sei também que vários moradores acabaram procurando de forma direta o secretário de Transportes. E na sexta-feira, após aí diversas solicitações, diversas cobranças, eu precisava me dirigir também ao viveiro municipal da prefeitura. Então, fiz uso do trajeto, passei pelo trajeto realmente da estrada de Baú, essa que estava realmente em condições de tráfego dificultadas aí para a população. Naquele exato momento, acabou que aconteceu uma pancada de chuva. Quando eu peguei sinal, eu entrei em contato então com o secretário de fato para comentar a respeito da situação que eu estava verificando. Realmente estava intransitável por situações de que num outro momento, quando as patrolas, os maquinários acabaram não fazendo esse trecho, mas também, como a gente diz, a gente tem que ser o mais equilibrado possível. Ainda não era o momento de mexer nas estradas, porque a seca era tremenda aí por todo município. Mas felizmente, então, nesse final de semana a gente foi aí agraciado, contemplado com essa bela chuva, principalmente que a comunidade de Baú recebeu cerca de 90 milímetros, pelo que me foi constatado. E logo na segunda-feira, aí após diversas cobranças, após diversas solicitações, toda a equipe aí do transporte, uma parte da equipe estava então fazendo as melhorias necessárias, em conversa também com o secretário. A princípio, amanhã ainda para ser feito algum serviço de colocação de tubos, serviços mais específicos de acesso, que não é essa equipe que faz o patrulhamento acaba realizando. Então fica aqui o meu agradecimento e com certeza também o agradecimento por parte dos moradores da comunidade de Linhabaú. Por outro lado, também preciso fazer novamente uma cobrança, já feita também ao secretário de forma direta, que é sobre o loteamento aí do Volmir Ait, na estrada municipal que dá acesso à granja do morador Arno Salsi. É uma estrada hoje municipal que passa ali pelo loteamento na comunidade de Cordilheira e em função de diversas cobranças até pela empresa que é responsável ali por dar suporte à granja dessa família, é uma cobrança muito grande na melhoria desse acesso em função dos caminhões que lá transitam por ela e também por parte dos seus moradores. Então fica aqui o registro também para essas famílias a qual entraram em contato comigo. Outra situação, então, falando a respeito do urbanismo, um setor que eu tenho mais presença, eu semanalmente estou na prefeitura levando demandas aqui do nosso perímetro urbano, e realmente é um setor que a gente vê que tem uma carência numa situação de funcionários.
Eu não digo aqui da qualidade da equipe, que por sinal é uma equipe muito boa, que desempenha um excelente trabalho, mas nós temos uma carência de mão de obra para esse setor. Nós temos um aumento significativo do nosso perímetro urbano, com inúmeros loteamentos, com novos bairros aí que surgiram nos últimos anos, mas em consequência disso, a equipe, de certa forma, efetiva, não aumentou. Sim, hoje existem as licitações com os terceirizados, mas eu vejo que ainda não dá de checa. Não é o suficiente para ter um retorno digno para a nossa população. Porque, assim, dando um exemplo, hoje, eu tenho uma demanda no bairro Porto Novo. Nós lutamos, conquistamos e batalhamos com a população, com o Estado, aquele passeio público na subida da Rua Cabo Pedro. Tem muita vegetação ao redor daquele passeio, né? Está praticamente intransitável que as crianças, agora com a volta às aulas, transitem por lá. E já faz uma questão de 3 semanas aí que eu estou fazendo um pedido para que seja feita a roçada. Por isso eu digo que não é uma questão da qualidade da mão de obra, mas é uma questão de que a equipe atual hoje não vence a quantidade de demanda, a quantidade de serviço que nós temos hoje dentro do perímetro urbano nesse sentido. Então, provavelmente amanhã eu vou tirar um pouco do tempo para pegar parte da vegetação, aquilo que for do meu acesso com as minhas ferramentas, para, de certa forma, ajudar, mas vejo que também não é o mais óbvio, o mais necessário, porque esse é um serviço que parte pelo Poder Executivo. Mas por trás disso eu quero dizer de que muitas vezes nós vemos pronunciamento, principalmente por parte lá do Poder Executivo, de comparações. Esse governo gastou mais, esse governo gasta menos com funcionário, mas não é nesse ponto que a gente tem que chegar. A gente tem que chegar no ponto que se gasta, que se invista, mas que a população não precisa esperar muito tempo para ser atendida. Não tem problema em ter 20, 30 funcionários a mais que o mandato passado. O problema é não ter esses 20, 30 funcionários do mandato passado e o serviço, de certa forma, não está sendo realizado como deveria ser feito. Então fica aqui essa minha solicitação. De certa forma também já havia repassado e é um anseio do diretor do Departamento de Urbanismo, o senhor Nelson, que essa equipe, que esse departamento receba mais investimentos, porque, como dito, os bairros, os loteamentos cresceram e a equipe, de certa forma, acabou diminuindo. E sim, grande parte também dos impostos, hoje, que o Poder Executivo, que a nossa administração acaba recolhendo, vem por parte de pessoas que estão aí situadas no perímetro urbano. Desejar, a gente sabe que o secretário atual ele está há pouco tempo na sua pasta, né? Era um secretário que estava no setor privado, mas que vem desempenhando um bom papel, vem se dedicando, vem mostrando competência, mas a gente sabe que é uma secretaria, é um departamento que recebe e tem muita demanda dentro do nosso perímetro urbano. Eu quero aproveitar também, o Luiz já comentou a respeito disso, a respeito do diretor do Departamento do Urbanismo, o senhor Nelson Arenar. É uma pessoa que ajudou muito até então no desempenhar das minhas funções enquanto vereador, porque eu estou diretamente no setor da prefeitura, no setor de urbanismo, e a gente deseja que ele tenha uma ótima recuperação nesse sentido da sua saúde, um excelente tratamento, e que o quanto antes ele possa estar aqui no nosso meio, com muita saúde, com muita alegria, felicidade, porque é uma pessoa que hoje, lá dentro do setor do urbanismo, da prefeitura, por todas essas inúmeras situações que o colega vereador Luiz colocou, é uma pessoa, é um funcionário que faz muita falta. Nesse pouco tempo que ele está afastado da prefeitura, a gente nota o quanto é importante ter pessoas que conhecem naquela pasta que estão situadas. Então fica aqui os meus desejos, acredito também que é o desejo de todos os colegas vereadores aqui por uma excelente recuperação do diretor do Departamento do Urbanismo, Nelson Arenar. Obrigado a todos e uma excelente semana. Também vou fazer uso da palavra. A gente, como citado já por alguns vereadores, a gente participa dos eventos que são possíveis, nem todos. Agradecer o vereador Boca, que fez o uso do palanque lá do CTG, representando a Câmara. Agradecer os que estavam presentes também. Com certeza é uma pessoa que representa a cultura gaúcha aqui nessa mesa. E merecia usar a palavra naquele momento. Bem representada a Câmara no CTG.
Quero também falar aí da questão que o vereador Afonso falou, do pessoal das abelhas sem feirão, vereador Boca. Fui procurado ontem pelo, vou citar o nome aqui, Adriano Caspari, e ele mandou uns vídeos de outras cidades que têm esse projeto já instituídos, que promovem a questão ambiental, educacional, cultural e social no município, como qualquer outra cultura, qualquer outro negócio. Mas assim, é diferente. E conversando com o Eusébio Tavares, ele já deu uma sinalização positiva. Isso não agrega só a agricultura, o setor da agricultura. Eu procurei ele primeiramente. Anteriormente, o Afonso, pouquinho antes, já tinha procurado. Mas envolve a questão de turismo, da cultura do nosso povo. E a educação também envolve a secretaria. Então, eu senti no Eusébio que existe a possibilidade, que é isso que eles querem saber. Ele falou que hoje é em torno de 50 produtores, mas com certeza é mais. Isso aí, interior Itapiranga é grande, então, com certeza um projeto muito importante para a questão ambiental, educacional também, porque a ideia deles é educação, apresentar para as escolas, apresentar para a comunidade que é possível também, eu acho que, produzir mel em qualquer cantinho aí da sua casa, no seu terreno, na sua horta, na sua chácara. Então, agradecer a esses que trazem essas ideias que vêm em benefício ao nosso município. Leonardo falando de fazer uma limpeza lá no terreno. Semana passada foi o que o vereador Boca mandou o vídeo de nós arrumando a ponte de chapéu. E naquela época a gente fez, porque está muito pior a ponte, muito pior do que aquela época. E naquela época se criou um barulhão por causa da interdição. E depois algumas pessoas mandaram mensagem assim, mas por que não vamos mais fazer? Primeiro que, se nós, naquela época poderia até ter uma denúncia contra nós, porque nós não somos o órgão competente para resolver aquele problema. E se acontecesse alguma coisa, podia ser nós ser responsabilizados. Para tu ver como é que é, a gente quer ajudar e tem que cuidar ainda com as penalidades futuras, se bobear. Mas a gente fez a nossa parte, como o vereador Leonardo vai fazer, assim, acredito que muitos fazem suas propriedades, limpando seus terrenos, limpando calçadas, limpando as vias e assim por diante. Falar um pouquinho das estradas, a gente, assim, ó, é que nem a palavra que o Boca usou, todos aqui entendem a situação, nós aqui na mesa. Mas a população sabe que a população pensa diferente. A estrada de São Gero, sim, estava em péssimas condições, todo mundo relatando. O trecho da rodovia da fronteira entre a divisa de Tunápolis até Santo Antônio em péssimas condições. Hoje transitei e desci ali na linha onde desce para o Egon Becker, que corta para fazer o desvio por Popi. Falar que eu, nesses anos que eu ando, e não estou falando só do último governo, anos que eu estou andando agora com mais frequência, ali 7, 8 anos, eu nunca vi em tão péssimas condições a estrada, todavia até quase chegar no asfalto. E sim, nós aqui entendemos que tem a questão do clima, é muita chuva, é muito sol em certos momentos, mas a população não quer saber, ela quer condições de tráfego. A população não quer saber, ela paga imposto, ela contribui para o desenvolvimento do município e ela quer que as coisas andem. Então, aproveitar e pedir para o município que monte uma força-tarefa em todo o município. Vá fazendo, mas vá fazendo, não adianta fazer correndo também. Não adianta, tem que fazer e indo fazer bem feito. Não é passar com o rolo em cima do caminhão, é pegar o rolo, botar na estrada e botar para tremer. Entendeu? Então, vamos dar uma atenção a essa questão das estradas. Eu entendo que nem eu falei, a gente aqui entende. É um momento de unir forças e pegar e botar para torar nessas estradas. Dar condições em todo o município de tráfego. Então, no mais, seria isso. O colega Denilson já fez o convite da festa, que a pouco para o encerramento faço também. E tenhamos encerro agora a minha palavra livre e vou dar andamento para o final.
Aproveito também a sessão de hoje para parabenizar novamente a toda a população itapiranguense pelos 70 anos de emancipação político-administrativa que ontem comemoramos. Agradeço também aos colegas que nos acompanharam na entrega da premiação do JAIT e outros eventos esportivos na homenagem ao nosso município. Na Escolha da Garota Esporte e no baile do aniversário do município realizado no Complexo Outubro. Parabenizo também o CTG Portão do Oeste pela realização desse belo evento. Parabenizar também a comunidade de Linha Cordilheira pela grande festa, muito bem organizada, festa popular, no último domingo. Não me fiz presente no almoço, pois nós tínhamos um almoço dos sócios, né? E mais para o final da tarde, metade da tarde em diante, a gente foi lá presenciar essa bela festa que estava muito animada. E já aproveito também aqui para convidar todos para a festa Linha Santo Antônio nesse domingo. Hoje é dia 15 de fevereiro, tivemos também o início do ano letivo na rede municipal e na rede estadual de ensino. E em nome do Poder Legislativo, desejamos um excelente retorno aos alunos, professores, servidores e gestores de todas as unidades escolares. Então, agora uma informação também muito importante. O nosso município aí está passando por uma situação preocupante quanto à dengue. Mensagem já deixada pela vereadora Jaqueline na última sessão, importante, mas é sempre importante enfatizar e continuar passando essa mensagem que é função nossa legislativa. O calor e as chuvas têm contribuído para a proliferação do mosquito aqui na região. No boletim divulgado no dia 9 de fevereiro, Itapiranga tinha 128 casos confirmados de pessoas que contraíram a dengue. 5 pessoas morreram por causa da dengue em 2024 em Santa Catarina. Vale a pena ressaltar que a infecção pelo vírus da dengue varia desde formas mais leves até quadros graves, podendo evoluir para óbito. Os principais sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, dores musculares e nas articulações, dor atrás dos olhos e manchas vermelhas na pele. A Secretaria de Estado da Saúde alerta que dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda, depressão e sangramento de mucosa são sinais de alarme da doença, indicando a necessidade da procura imediata de serviços de saúde. E no mais, fica da responsabilidade da população também tomar cuidados com vasilhas e recipientes que armazenam água onde o mosquito possa proliferar. Agradeço a atenção de todos os colegas dos servidores de casa, agradeço os internautas do portal e do Facebook da Câmara de Vereadores. E finalizando, convoco todos os nobres colegas para a próxima sessão ordinária aqui no plenário dessa Casa Legislativa, que acontecerá no dia 19 de fevereiro de 2024, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Muito obrigado, um excelente final de semana a todos e um forte abraço e uma boa noite.